Eu creio que esta questão não é uma questão menor, porque, apesar de a Constituição Portuguesa não conferir ao Presidente da República muitos poderes, e porventura menos poderes do que às vezes se imagina, até porque houve em 1982, portanto há 40 anos, uma revisão constitucional que retirou alguns poderes ao Presidente da República. Por exemplo, o poder de, na altura, por exemplo, o Governo dependia da confiança da Assembleia e da confiança do Presidente. Deixou de depender da confiança do Presidente, portanto o Presidente, no fundo, não pode demitir um Governo, e aquilo que nós tivemos no princípio da nossa democracia, que foi os chamados governos de iniciativa presidencial, tivemos 3, um que não passou na Assembleia, Nobre da Costa, um que teve lá ainda há algum tempo com Mota Pinto, e finalmente um que foi muito controverso, que foi o de Maria de Lourdes Pintacilgo. Nunca mais se repetiu. Nunca mais houve nada de parecido a partir dessa revisão de 1982, e às vezes, quer dizer, nós temos de alguma forma uma contradição no nosso sistema. Dizia-se que ao princípio tínhamos um sistema que era semipresidencialista, de alguma forma parecido com o sistema francês, mas na prática nós sabemos que o sistema francês tem de facto o presidente no centro. Ainda agora estamos a assistir a isso, não é? Uhum. O presidente está em guerra, digamos assim, com a Assembleia, não é que esteja em guerra, mas está em tensão com a Assembleia e com os resultados eleitorais, e é ele que escolhe mesmo o primeiro-ministro, não é indicado pelo partido mais votado, ou uma coisa assim desse género. Portanto, acabamos por ter um sistema que tem algo que às vezes pode parecer problemático, mas para o qual eu creio que encontramos algum equilíbrio, e que é termos um Presidente da República com poderes relativamente limitados, neste sentido, quer dizer, no que diz respeito à ação política dos governos, à direção política do país e dos assuntos de Estado, não tem assim muitos poderes diretos. Pode ter poder de influência, e tem seguramente, pode ter poder de veto, e exerce-o com frequência, mas é quase que um poder a posteriori, e no entanto é o único titular de um cargo político que é eleito diretamente. Porque mesmo os presidentes de Câmara são eleitos numa lista. Quer dizer, nós sabemos que o Presidente de Câmara é o cabeça de lista da lista mais votada, mas se for substituído a meio do mandato não há problema, vai o segundo, e aqui não acontece isso. Se o Presidente desaparecer, tem que haver nova eleição. Portanto, nem o Primeiro-Ministro é eleito diretamente, ao contrário do que a maioria das pessoas. Ao contrário do que parece, também não é eleito. O Primeiro-Ministro não é eleito diretamente, como de resto já aconteceu. Já aconteceu o partido mais votado não conseguir que o seu líder fosse Primeiro-Ministro. Portanto, e tivemos situações também em que houve mudanças de Primeiro-Ministro a meio do mandato. A meio do mandato. Portanto, o que temos é uma situação, de facto, em que há uma grande projeção até de expectativa do eleitorado e dos eleitores e do povo, no fundo, na figura do Presidente, e o Presidente exerce o seu mandato de uma forma que, se nós olharmos bem para os 5 presidentes que já tivemos, não podemos dizer que todos eles o tenham feito da mesma forma. E até com o passar do tempo já houve, enfim, muita literatura de constitucionalistas sobre esta matéria, sobre o que deve ser ou não deve ser, aquilo que às vezes se chama magistratura de influência, e por aí adiante. Portanto, agora, há uma coisa sobre a qual não há muitas dúvidas, não é? Nós tivemos 5 presidentes da República, que, exceto num caso em que houve uma segunda volta, portanto, nas eleições todas, tiveram maiorias logo francas, sobretudo nas suas reeleições, sem grande contestação, portanto, muito consensuais, e que eram figuras, todas elas, com muito peso em Portugal, por razões diferentes. E, recapitulando rapidamente, porque nem todos os que nos estão a ouvir têm memória deste tempo todo, o primeiro Presidente da República foi António Ramalhianes, que chegou à presidência muito novo, mais novo de todos. 41 anos, não era? Era muito novo, aliás. Basta notar que
nós tivemos 5 presidentes e os 2 que vieram a seguir a ele, infelizmente já morreram ambos. Um deles, aliás, faria este ano 100 anos. Estou a falar de Mário Soares, que faria em dezembro deste ano 100 anos. Portanto, e ele continua aí. Enfim, não é uma pessoa nova, mas continua aí, de vez em quando tem intervenções públicas. Ramalhianes. Portanto, ele era um militar e naquele momento, naquela circunstância, estávamos a sair da Revolução, estávamos num período de transição do poder dos militares para os civis. Ser um militar era, de alguma forma, a garantia de que essa transição se faria sem mais sobressaltos. Até porque ele era um militar que se tinha destacado, sobretudo pelo papel que teve no 25 de novembro, e o 25 de novembro pôs termo ao período mais conturbado da Revolução, às tentativas de criar aqui um regime não democrático, é preciso ser claro sobre isso, e, portanto, ele foi sufragado, isso foi sufragado por uma maioria muito expressiva, portanto, ele foi apoiado na altura por muitos partidos e exerceu o seu primeiro mandato de forma que gradualmente se foi tornando mais controversa. Mas mesmo assim foi reeleito contra outro militar, portanto Soares Carneiro, que era um candidato de Sá Carneiro, digamos, Sá Carneiro morreu praticamente na véspera da eleição, foi reeleito e neste processo, no final dele, em boa parte contra a vontade de Ramalhianes, é preciso também ser claro, houve uma transição de uma democracia que estava incompleta em 1976, havia uma parte da tutela militar que se manteve enquanto houve o Conselho da Revolução e depois, com a revisão constitucional de 1982-83, não só acabou o Conselho da Revolução, como à boleia, digamos assim, de algumas das controvérsias relacionadas com a forma de atuar de Ramalhianes, tivemos uma redução dos poderes do Presidente. Para isso convergiram dois políticos que são determinantes nesta revisão constitucional, que tiveram ambos relações tensas com Ramalhianes. Falo Mário Soares. Mário Soares, recordemos, na reeleição de Ramalhianes, não acompanhou o seu partido, autossuspendeu-se de secretário-geral, uma coisa única na história da nossa democracia, mas a maior parte das pessoas já nem se recorda disto. Portanto, foi aí, de resto, que começou a sua tensão com o chamado secretariado e depois ex-secretariado. Autossuspendeu e diz que terá votado em Hotel Salva de Carvalho. Não sei se isto está confirmado, se ele alguma vez assumiu esse voto, mas não votou disse que não era capaz de acompanhar o apoio do seu partido a Ramalhianes. E depois tivemos o primeiro-ministro da altura, Francisco Pinto Balsemão, portanto, que ainda aí está, portanto, é o fundador do Expresso, por aí adiante, etc, e que chegou ao ponto de levar gravadores para as reuniões com Ramalhianes por causa da tensão que existia entre os dois. Portanto, é um tempo diferente, digamos assim. Às vezes nós hoje em dia falamos muito, Montenegro está zangado com Marcelo, não contam tudo um ao outro. Bem, quando voltamos a esses tempos as coisas eram um pouco diferentes. Pronto, mas apesar de tudo, o balanço é, com Ramalhianes houve a transição de um regime que tinha uma tutela militar para um regime civilista e para uma democracia completa. E isso, para todos os efeitos, é algo que fica, e ele era uma figura muito incontornável entre as Forças Armadas e na garantia que as Forças Armadas não tinham sobressaltos. E depois tivemos 4 figuras que, de uma forma ou outra, têm enorme peso na sociedade portuguesa. Portanto, Mário Soares é figura determinante, digamos, é uma figura determinante, para não dizer mesmo a mais determinante no período de transição para a democracia. Ele é eleito por 2 mandatos. No primeiro mandato há uma eleição muito renhida, a mais renhida de sempre, com uma necessidade de segunda volta. Nunca tivemos uma segunda volta. E há muita diferença na forma como ele exerceu o primeiro e o segundo mandato. Muita Quem diferença. cresceu nos anos 80 lembra-se bem dessa eleição de 86. 86. Eu fiz a campanha eleitoral, andei na rua, andei na estrada, como se costuma dizer. Nunca mais tivemos nada de parecido com isto e creio que nunca mais vamos voltar a ter. Mário Soares contra Freitas do Amaral.
Mário Soares contra Freitas do Amaral. Até as crianças levavam autocolantes no peito. Não é? Tudo. Isso, quer dizer, hoje em dia nas escolas era por todo lado, não é? Portanto, todo lado. Sim. Era um tempo em que se via a política de uma forma como hoje não se vive, apesar de nós às vezes andarmos muito excitados. Quer dizer, o povo todo via a política se calhar como uma bolha, que a nossa bolha a vive. Mário Soares procurou criar a imagem da tal magistratura de influência, mas eu diria que isso ficou um bocadinho influenciado pela diferença entre o seu primeiro e o seu segundo mandato. O primeiro mandato é um mandato em que ele procura ser o presidente de todos os portugueses. Reparemos que ele é eleito numa eleição 50-50, praticamente, 50-50, enfim, um bocadinho mais, não é? Porque ele foi eleito. Fala-se muito que era a diferença de um estado da luz, é um bocadinho mais, foi um bocadinho maior que a diferença de um estado da luz, mas pouco mais, e portanto temos um período de reconciliação ao ponto de o PSD o apoiar na sua reeleição, e depois temos um segundo mandato de muita tensão com o primeiro-ministro da altura, Cavaco Silva, e até com lideranças do Partido Socialista, com ele a organizar congressos da oposição alternativos aos congressos do Partido Socialista. Portanto, a coisa foi... Portanto, a intervenção dele era muito, muito presente, digamos assim. A seguir veio um presidente que eu diria que de todos os que tivemos, talvez tivesse sido menos marcante, não fosse um acontecimento preciso. Falo de Jorge Sampaio. Mas Jorge Sampaio era também alguém que tinha um currículo antigo, portanto, tinha um currículo de alguém que tinha começado na política como presidente da Assembleia, enfim, dos Estudantes de Lisboa numa crise académica, tinha estado ligado a vários momentos da oposição, tinha entrado no Partido Socialista, enfim, ele não é um fundador do Partido Socialista, vem da esquerda, movimentos à esquerda do Partido Socialista, mas depois acaba-se por tornar secretário-geral, é presidente da Câmara de Lisboa durante, enfim, mais que um mandato, ele não completa o segundo mandato, e portanto era uma figura política muito relevante no país. O seu mandato tem características diferentes, eu diria mais cerebrais do que o mandato, menos emocionais do que o mandato de Mário Soares, e um momento crítico é 2004, quando primeiro não faz a vontade ao Partido Socialista, que era o seu partido, e não dissolve a Assembleia no momento em que o Durão Barroso parte para Bruxelas como Presidente da Comissão Europeia, e é substituído por Santana Lopes, e 6 meses depois, ou enfim, mais ou menos 6 meses depois, acaba por dissolver o Parlamento em conflito com Santana Lopes. E essas duas decisões tornam-no... ele acaba por ser contestado pelos dois lados, e ainda hoje a sua memória é muito marcada por isso. A seguir vem o político com mais sucesso na democracia portuguesa. Portanto, estamos a falar do único político que teve 4 maiorias absolutas, 2 como Primeiro-Ministro e 2 como Presidente da República, porque aí é preciso maioria absoluta para ser eleito. Constituição oblige. Constituição oblige. Cavaco Silva. E mesmo Cavaco Silva relaciona-se com 2 Primeiros-Ministros, 3 no final, porque acho que ainda apanha António Costa, relaciona-se com 3 Primeiros-Ministros, mas a sua relação mais próxima é com 2 Primeiros-Ministros. Primeiro, José Sócrates, onde a relação muda com o tempo, e torna-se muito tensa no fim, muitíssimo tensa no fim, e com Pedro Passos Coelho, onde tem também momentos de grande tensão, apesar de serem ambos do mesmo partido, designadamente em questões que têm a ver com o Tribunal Constitucional e com essa matéria. E no fim, com António Costa, ele procura evitar a geringonça, mas como Presidente não tem muito poderes para isso, não a evita, mas obriga a uma coisa que eu acho que António Costa acabou por lhe ficar muito agradecido, que é acordos escritos. Portanto, é dos políticos da democracia... Tudo no papel, como antigamente. Exatamente. E agora temos Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa era uma figura pública, digamos assim, durante todo o período da democracia. Ele é logo deputado constituinte, não é? Portanto, é um jornalista muito conhecido. Vem de uma família de políticos. O pai era ministro, tinha sido governador de Moçambique, portanto, era uma pessoa do regime anterior.
Ele tem uma carreira política muito, muito distante disso, tem uma candidatura à Câmara de Lisboa fracassada contra Jorge Sampaio. Estamos a falar de duas figuras muito relevantes. 1989, tem bastante protagonismo. Ele depois é líder do PSD, a seguir à derrota do PSD em 1995. Não chega a ir a eleições, porque há ali uma coisa que corre mal. Enfim, há muita coisa que se possa dizer ainda sobre isso. Corre mal junto com Paulo Portas, mas nunca deixou de estar presente no espaço público como comentador. E ao mesmo tempo é um professor universitário, um académico, alguém que, enfim, muito apreciado pelos seus alunos, com muita relevância dentro da Faculdade de Direito de Lisboa. Portanto, tem este percurso todo. Como comentador, desculpa, parênteses, está na televisão todas as semanas, o que lhe dá muita projeção mediática. Exatamente. Ele não esteve assim desde o princípio. Ele não começou nas televisões, começou nos jornais, depois na rádio e por fim nas televisões. E nas televisões nunca mais houve um comentador que tivesse a projeção dele. O que, aliás, criou uma originalidade portuguesa, que é agora, parece que as televisões andam à procura de outro Marcelo, no sentido de ter alguém que... só que não é fácil, não é? Não há dois Marcelos no mundo, arriscaria mesmo no mundo. Portanto, ele nunca... Eu não sei se ele próprio tinha tudo feito na sua cabeça para ser Presidente da República durante todo este período. São muitos anos em que ele é comentador. Repara, ele é eleito Presidente da República em 2016 e tem um problema com o Primeiro-Ministro do partido dele, Santana Lopes, em 2004, e já na altura era comentador há muito tempo, e vai trocando televisões, e vai, enfim, muitas questões. Portanto, é uma figura pública indiscutível. E é alguém que talvez, ao contrário, que cria um estilo de presidência muito diferente das presidências anteriores, mesmo da presidência de Mário Soares, que era um político com grande facilidade no contacto pessoal, nas ruas, falar com as pessoas. Mesmo relativamente a Mário Soares, ele cria um estilo de presidência muitíssimo diferente. E eu acho que esse é um dos problemas que vamos ter para o futuro. É a presidência Marcelo Rebelo de Sousa. E cria um estilo de presidência diferente, não, digamos, pelos atos substantivos da sua presidência. Podemos discutir alguns mais ou menos, isto é, ele não vetou menos leis do que os presidentes anteriores. Ele talvez tenha usado menos o Tribunal Constitucional que alguns presidentes anteriores, até porque ele próprio é constitucionalista. Ele aprovou leis controversas contra, digamos, a opinião da maioria do seu eleitorado, ou uma parte do seu eleitorado, mas os presidentes anteriores também já tinham feito isso. Mário Soares fez isso, Jorge Sampaio fez isso, Cavaco Silva fez isso, portanto não é por aí. O que é diferente em Marcelo Rebelo de Sousa, e isso é radicalmente diferente, é o uso da palavra. Portanto, diferente, poderás também acrescentar, e único? Não sei até que ponto é que é único, porque não sei o que é que vem a seguir. Para já é único. É único. Para já é único. Uma das coisas que era uma espécie de forma particular de os presidentes usarem os seus poderes constitucionais era usarem de forma parcimoniosa, digamos assim, o poder da palavra. Portanto, fazerem discursos em alturas determinadas, que já se sabe que existem um conjunto de discursos importantes, fazerem intervenções cirúrgicas, e cada vez que o faziam, isso, digamos, podia abalar. Houve um caso mesmo em que um discurso... Mexia, não é? Mexia. Houve um caso mesmo em que há um discurso do Presidente que provoca a queda de um governo. Sim, indiscutivelmente. Estou a falar do discurso do 25 de Abril, um discurso de 25 de Abril de Ramalhianes, que a seguir Mário Soares demite-se, porque sente que perdeu a confiança do Presidente. Na altura a Constituição também tinha dava aos Presidentes outros poderes. Era a tal Constituição pré-82. Pré-82. Portanto, temos uma situação em que esse uso da palavra é relativamente parcimonioso, apesar de ter havido oscilações. Mário Soares talvez falasse mais do que Jorge Sampaio, o mais circunspecto é porventura Cavaco Silva, que
que procurava falar o mínimo possível. Fazia mais gestão do silêncio, Gestão do silêncio, mas cada vez que falava, cada vez que abria a boca, cada vez que fazia um discurso, cada vez que publicava um texto, mesmo, enfim, no caso dele mesmo, sem ser Presidente da República, toda a gente olhava para ele. Marcelo alterou este estado de coisas, intervém às vezes, várias vezes por dia, tem uma relação com os jornalistas completamente diferente, até pela sua própria história pessoal, e as fontes de Belém. E na hora estava a comentar uma notícia de hoje, que novamente é fonte de Belém, que ele diz, em Belém só há uma fonte, que sou eu. Mas depois aparecem fontes. Nos jardins penso que há mais fontes, não é? Nos jardins pelo menos há mais fontes. E isto, independentemente da discussão que possa haver ou não haver, sobre a sua relação com os dois primeiros ministros, com quem até agora se teve a relacionar, isto é, António Costa e Luís Montenegro, portanto, independentemente desses aspectos, e sabemos que, por exemplo, era impensável, absolutamente impensável, que qualquer outro presidente tivesse tido a conversa que ele teve recentemente com os correspondentes estrangeiros, fazendo os comentários que fez sobre os primeiros ministros, os políticos com quem se relaciona. Portanto, esse dever de reserva, esse princípio de reserva, essa vantagem da reserva, ele não a tem. Porque Marcelo Rebelo de Sousa é super inteligente. Sobre isso não restem qualquer dúvidas. É muito acelerado, está sempre a pensar em algo mais adiante, o que é que vai acontecer. É alguém que cresceu a construir cenários. Portanto, cenários políticos, sobretudo cenários políticos, vai ser assim, vai ser assado. E eu acho que às vezes, indiscutivelmente, ele atropela-se. É mais forte do que ele. É mais forte do que ele. E ao contrário de todos os outros presidentes políticos, Mário Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva, sendo alguém que vem de um partido do centro-direita, o PSD, é alguém sobre o qual nós conhecemos pouco do que ele pensa sobre matérias substantivas. Portanto, ele tem algumas convicções que nós conhecemos bem, designadamente as que têm a ver com a sua fé católica, mas depois, noutros domínios, não quer dizer que ele tenha seguido essas convicções em algumas decisões que tomou, mas sabe-se que essas coisas são mesmo lá do fundo. Mas depois, até pelos muitos anos que ele tinha de comentariado, digamos assim, não se sabe se ele é mais estatista ou mais liberal, mais intervencionista ou menos intervencionista, o que é que ele pensa de alguns temas sociais, o que é que ele pensa de algumas destas coisas que dividem às vezes a sociedade. Diz umas coisas que são mais consensual possível, não quer dizer que sejam, às vezes são questões com alguma ruptura, mas é menos preciso sobre isso relativamente a outros políticos que nós sabemos bem o que é que eles eram politicamente, até porque tinham exercido cargos executivos. Ele não exerceu nenhum cargo executivo antes. É uma questão importante. Quer dizer, foi ministro brevemente no governo de Sá Carneiro e depois com Francisco Balsemão, mas num lugar que não é propriamente executivo, é assuntos parlamentares, portanto, uma coisa um pouco diferente. Portanto, olhando agora para o que temos à frente, não é? Para os candidatos que temos à frente, não encontramos ninguém que tenha um perfil próximo destes 5 antecessores. Ninguém, não é? Não há ali nenhum antigo primeiro-ministro, não há ali nenhum antigo presidente da Câmara de Lisboa, não há ali ninguém que tenha sido, durante um período relativamente longo, líder de um grande partido. O mais próximo que há, quer dizer, há Marcos Mendes, enfim, há um nome que foi primeiro-ministro, mas que é Pedro Passos Coelho. É o único que, de todos os nomes, eu diria que tem um percurso mais próximo do percurso que tiveram os seus antecessores. Não estou a fazer avaliação qualitativa, estou a falar apenas do percurso. Mas, de todos estes nomes que têm surgido, é aquele sobre o qual sabemos menos, sobre as suas intenções. Porque nunca se pronunciou sobre isso, nunca, e nos últimos tempos tem mantido uma grande reserva relativamente às hipóteses de voltar ao espaço público. E o pouco que sabemos é que, voltando à vida política,
porventura não é o lugar de presidente aquele que mais o poderia atrair. Mas eu não sei nada sobre o que lhe vai na cabeça. A maior parte dos portugueses não sabem nada sobre o que lhe vai na cabeça. Mas sabemos que Marcos Mendes já disse que ia pronunciar-se sobre isso daqui por uns tempos. Sabemos que Augusto Santos Silva deu a entender que gostaria de ser, apesar de estar lá no fim das intenções de voto. Sabemos que o Almirante Gouveia Melo não pensa noutra coisa. Portanto, sabemos que Mário Centeno já está a preparar o caminho, já está a fazer jantares. Tudo isso nós sabemos. Sobre Passos Coelho não sabemos nada. Portanto, é completamente diferente. E, portanto, daqueles que sabemos, eu acho que os que vale mais a pena, não posso deixar de fazer um comentário, aquilo que vale mais a pena falar um bocadinho, são Gouveia Melo e Mário Centeno. Porque ambos, parece-me que têm o tipo de percurso político, ou, se quiseres, o tipo de percurso público que a mim não me tranquiliza para o lugar de presidente. Portanto, Gouveia Melo e Mário Centeno. Chegou aqui a Maria João. Bom dia. Bom dia A todos. Desculpem o pequeno atraso. Pronto, são aqueles que têm um percurso público que isso não me tranquiliza. Por razões várias. Portanto, caso Gouveia Melo. Gouveia Melo tornou-se uma figura pública por causa das vacinas. Toda a gente sabe isso. Portanto, basicamente, vamos lá ver. A operação das vacinas correu bem, e a principal razão por que correu bem, ou melhor, há duas grandes razões para ter corrido bem. A operação logística correu bem, e isso foi responsabilidade de Gouveia Melo, e há outro aspecto muito importante: os portugueses não são contra as vacinas. A maior dificuldade que houve nos processos de vacinação noutros países foi que noutros países chega a haver partidos anti-vacinas. Ou há partidos anti-vacinas, ou, por exemplo, no caso nós falamos já aqui muitas vezes isso no Contracorrente, no caso de países do leste, aquela picadinha era associada quase a uma picadinha associada ao comunismo e ao autoritarismo do comunismo. E em Portugal, as picadinhas começaram no tempo, digamos, do Estado Novo, do final do Estado Novo, década de 60, mas tiveram, na Direção-Geral de Saúde, protagonistas que fizeram a transição e que eram homens da transição e que não tinham nada a ver com o Estado Novo. Falo designadamente de António Sampaio, pai de Jorge Sampaio, médico muito importante. Médico muito importante e que tem um papel muito importante nesta transição. Portanto, e os portugueses tomam vacinas naturalmente, não têm medo, não têm receio. Quer dizer, sempre mas há umas pessoas que continuam a dizer isso. Só pequena declaração de interesses. Eu tenho um penso no braço direito e um penso no braço esquerdo, porque ontem recebi um aviso da minha farmácia e fui à minha farmácia e já tomei as duas vacinas que é que tenho direito como por ter mais de 65 anos. Portanto, uma de Covid e outra de gripe. E está tudo bem, não está? Está tudo bem. Estou aqui ótimo, não caí para o lado. Não caí para o lado. E fui fazer exercício a seguir, portanto, não há nenhum problema. Portanto, uma operação logística é uma das especialidades da carreira militar. Pronto. Ele fez outras coisas bem, não foi só a operação logística. Ele esteve bem na comunicação, ele fez algumas intervenções pontuais que me parece que foram feitas com acerto, designadamente uma vez que foi, salvo erro, penso que era em Queluz, um daqueles pavilhões onde estava a decorrer, e disse, para isso de abrir às 9 é preciso que as pessoas cheguem a 8:45, não é para chegarem às 9 e irem tomar o café, que é uma coisa que todos sabemos que é um hábito português, e ele foi dizer assim, o hábito português está mal, portanto, muito bem. Agora, o que é que ele pensa politicamente? Ninguém sabe. A forma como ele atua e algumas das formas como tem atuado, designadamente algumas das prioridades que teve como chefe de Estado-Maior da Armada na operação, digamos, naquilo que a Armada está a fazer com o PRR, levantam as maiores reservas, e muitas pessoas que o conhecem de perto temem aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa, que seguramente o conhece melhor do que nós, fez saber hoje ao Expresso, é a manchete hoje do Expresso, que é receia alguma forma de autoritarismo populista. Pode ter a certeza, não é recear. E eu acho que isso há ali naquele perfil muitas coisas que vão nesse sentido.
Quando falamos de autoritarismo, eu creio que não será muito diferente da figura de Mário Centeno. Mário Centeno tem um percurso completamente distinto do percurso de Gouveia Mel, mas portanto, é alguém que é chamado para o governo numa altura como um técnico e que se transforma imediatamente num político muito agressivo. Eu não me esqueço das suas primeiras intervenções no Parlamento e eu fiquei de boca aberta, porque aquilo não era aquilo que se esperava de alguém que vem do Banco de Portugal. Pronto. E, a seguir, planeou várias vezes a sua carreira para atingir objetivos pessoais. Claramente. Ele quis alguns objetivos internacionais que não conseguiu ter e depois quis ir para Mas conseguiu um em todo caso. Conseguiu um em todo caso, que é Banco de Portugal. Pronto. Não, ele foi presidente do Eurogrupo, mas o presidente do Eurogrupo mas foi. Mas nós, para analisarmos seriamente, Sim. temos que dizer que foi. Presidente Pode do não Eurogrupo. ser o cargo mais importante do mundo, mas foi. Sim, presidente, mas é um cargo temporário, não tem a ver, é um cargo que se exerce sendo Ministro das Finanças. Os outros lugares, que era, por exemplo, Banco Central Europeu, com certeza. Banco Central Europeu, infelizmente um cargo no FMI, lugares desse género, que se falou várias vezes, especulou, não os conseguiu, acabou por ir para o Banco de Portugal, em algo que eu sempre critiquei. A passagem direta do Ministro das Finanças para o Banco de Portugal nunca devia ter acontecido, porque é um regulador que tem que ser independente e ele ia continuar a falar, a regular algo que tinha a ver com o seu passado recente. Mais do que isso. Houve um comunicado, uma vez, um comunicado do Banco de Portugal, desculpa, só para te... Pode não te estar a ocorrer neste momento. Eu só não tenho a data presente. Não é um comunicado, um relatório que era muito partidarizado. Não, eu ia falar disso. Desculpa. Ele fez uma coisa que nunca ninguém tinha feito, que é o Banco de Portugal publica com regularidade boletins, não sei se são... Boletim, era a palavra que me faltava. Boletins. E num boletim desses, ele escreveu um texto de opinião, que é um texto de opinião Exatamente. do governador, em que no fundo falava do seu passado político, da sua herança e por contraponto outras coisas, quer dizer, e isto era algo que a reserva que se espera dos governadores do Banco de Portugal não devia ter acontecido. Portanto, são sinais... E até alguma independência. São sinais... Alguma não. Alguma, total. Se fosse com Carlos Costa, podíamos só abrir aqui um parênteses. Se tivesse acontecido com Carlos Costa. Se ele tivesse escrito um texto de opinião, caiu o Carme Trindade. Sim. E na altura poucas pessoas criticaram isso, eu critiquei aqui num Vencedor salvo erro, mas poucas pessoas criticaram isso e eu acho isso grave e um sinal de algo que às vezes poucas pessoas falam e que é uma história sempre muito mal contada. Diz que Mário Centeno não foi nomeado diretor do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal por perseguição do anterior governador, o Carlos Costa. A relação dos dois sempre foi difícil. Na verdade, aquilo que eu sei é que houve um júri que não o recomendou. É verdade. Um júri que não o recomendou, e não o recomendou não porque faltassem competências técnicas. Mário Centeno é competente tecnicamente, ponto final, parágrafo, não coloco nenhuma dúvida sobre isso. Mas uma coisa é ser competente tecnicamente, outra coisa é ser um bom Presidente da República. Ele é competente tecnicamente, mas a opinião desse júri é que ele tinha problemas relacionais, problemas de caráter para exercer aquele lugar, que é um lugar de equipa, um lugar de estimular pessoas diferentes. Portanto, e ele, em vários momentos do seu percurso político, deu sinais de que ou é a minha vontade, ou bato com a porta, ou é assim, ou assim. Eu até posso dizer que o balanço final foi positivo, porque levou o país a ter contas, a melhorar os seus déficits, mas às vezes a forma como isso era imposto deixa-me algumas dúvidas de processo. Não tem a ver com... E nós todos nos recordamos de um episódio que até meteu o próprio Presidente e meteu depois uma reunião em São Bento, em que depois no fim saiu ele e António Costa cá fora, estavam todos muito bem. Tudo isto a propósito de dinheiro que ia para o novo banco, salvo erro, e que era uma obrigação pública. Foi e de repente toda a gente começou a dizer... Sim. Ele tinha razão. Ele tinha razão, mas acabou por se tornar demasiado protagonista nessa altura. E por isso eu não teria confiança num Presidente Mário Centeno, como não teria confiança num Presidente Gouveia Mel. Quando olho para os outros nomes, não encontro nada, não encontro grande... Não sei o que é que pode acontecer.